Hoje eu vou apresentar uma ferramenta para inteligência artificial para testes automatizados chamada Amazon Code Whisper. É mais uma ferramenta de algumas disponíveis no mercado que são voltadas para auxiliar com a inteligência artificial todo o processo de desenvolvimento do código e desenvolvimento de testes automatizados. Falando um pouco do Amazon Code Whisper. Ele vai gerar sugestões de código que vão variar de trechos a funções completas, totalmente estruturadas na sua IDE. Ele se baseia no que você tem de backlog, no tipo de código, estrutura e toda o tipo de organização que você tem dentro do seu código. Ele melhora o desenvolvimento com um agente chamado Amazon Key, que nós veremos mais para frente. Ele permite que você escreva o seu código com mais confiança, ele melhora a segurança do seu código, você consegue utilizá-lo com os principais editores do mercado. Consequentemente, você tem um grande avanço na produtividade dos seus desenvolvedores. A Amazon Code Whisper pode se integrar diretamente com alguns dos principais editores do mercado, ou seja, Visual Code, IntelliJ, PyCharm, AWS Cloud e AWS Lambda. Você consegue utilizar de maneira integrada, com poucos passos, você adapta esse plugin do Amazon Code Whisper e consegue utilizar todas as ferramentas que ele pode te auxiliar. Alguns dos pontos positivos para automação de testes são muitos, eu elenquei aqui alguns. Com o Amazon Code Whisper, você vai conseguir melhorar a segurança do seu código. Você vai ter boa interação com os steps e com a escrita do código. Ele se baseia muito na estrutura que você tem do seu código, como você organiza e como você codifica. Também ele vai auxiliar com bastante rapidez nas sugestões do código, auxiliando você na tomada de decisão, se você vai seguir por um caminho ou por outro. Quanto mais você utilizar essa ferramenta, mais ela vai entender o padrão que você utiliza e mais vai dar sugestões assertivas para melhorar o desempenho da sua codificação, a segurança e a estrutura do seu código. Os tipos de licença do Amazon Code Whisper são dois. Nós temos a licença individual, que é gratuita. Para autenticar nessa ferramenta com essa licença, você vai utilizar o ID do Builder da AWS. Com essa licença, apesar de limitação, por exemplo, inclui até 50 verificações de código por usuário por mês, você pode aprender, estudar e se aprofundar com toda certeza em todos os recursos que o Code Whisper pode te auxiliar. Nós temos também a licença profissional, que custa $19 por mês, que para se autenticar você vai utilizar o centro de identidade do AWS IAM. Para utilizar essa licença, a empresa, a companhia responsável, precisa firmar um acordo em que são liberados alguns números de licença para serem utilizadas e assim utilizar toda a organização de maneira padronizada. Agora eu vou mostrar aqui na prática como que o Code Whisper vai funcionar. Aqui eu estou no exemplo, no Visual Code. O plugin do Code Whisper já está ativo, já está logado. A gente pode verificar aqui embaixo. Esse teste é um teste web bem simples de validação, de acesso a um site aqui no Google e valida-se quando a gente pesquisa, ele traz. A gente tem duas pequenas variações aqui, teste Globo, teste UOL. Vamos trabalhar com elas aqui, tá? Esse script está na linguagem Java. Eu vou dar um Enter aqui. Automaticamente, como ele já tem, existem duas variações,
ele entende que aqui pode ser uma terceira variação, tá? Eu posso aceitar ou não. Se eu apertar o Tab aqui, eu aceito. O Code Whisper está gerando aqui o teste. Aparece escrito e aqui embaixo para a gente aparece rodando. No caso, ele deu mais uma sugestão aqui de uma variação. Como ele viu que eu estou pesquisando portais aqui no Google, ele dá a sugestão aqui de pesquisar o teste BBC. Posso dar tab aqui, a gente vê que ele cria uma nova variação, um novo teste, aproveitando da mesma estrutura dos testes anteriores, e assim por diante. Então, vamos criar mais uma aqui. Eu posso começar aqui escrevendo aqui, tá? Tanto faz, ou eu posso esperar ele dar sugestão. À medida que a gente vai mexendo aqui com o Code Whisper, ele vai entendendo o padrão que a gente utiliza, como a gente cria os testes, como a gente estrutura o nosso código e vai seguindo nessa linha de raciocínio, tá? Então vou escrever aqui public void, no comecinho, ele já me deu outro, ó, teste BBC, teste CNN, posso aceitar. Interessante que ele é tão inteligente que ele já traz para a gente até o título provável que vai ter quando a gente jogar esse nome aqui lá no Google. Você vê a BBC, The World News, CNN, Breaking News. Ele já tem essa inteligência. Outra forma interessante também de a gente trabalhar com ele é a gente indicar mais ou menos o que a gente quer dele. Vamos fazer o seguinte agora. Já temos algumas variações aqui de UOL, Globo, BBC e CNN. Eu vou dar um Enter. Eu vou comentar aqui. Create New Test. Só que agora vamos falar que é Terra. Estou indicando para ele mais ou menos o que eu quero. Vou dar um Enter. Ele aqui já me dá em cinza claro a tag. Ele está gerando aqui para mim e ele já entendeu. Ó. Vou dar o Tab e vou arrastar para baixo para a gente ver melhor. Baseado na dica que eu dei aqui, o que eu queria mais ou menos, ele já trouxe criado como teste terra, mesmo padrão, a busca e o que eu vou encontrar quando eu colocar aqui. Tá? Vamos fazer isso para outros tipos de variações também. Por exemplo, vamos criar aqui create new, vamos botar aqui teste, vou botar Nike. Tá? Vou fazer uma pesquisa agora da marca Nike e jogar no Google aqui. Vou dar Enter, Tab, o Code Whisper está gerando aqui para gente. Vou dar Tab, vamos ver o que ele gerou. Aqui, ele criou aqui o teste Nike, trouxe a possível mensagem, provavelmente, tá? A gente tem aqui mudar aqui a mensagem. Ele está trazendo meio padrão aqui. À medida que a gente for mexendo, que a gente for estruturando ele aqui, quanto mais a gente usar, o machine learning nele vai entendendo melhor como tem que ser essa pesquisa, tá? Provavelmente a gente vai precisar mudar aqui só a validação, né? Quando a gente joga Nike lá no Google, o que que vem? Um outro ponto muito interessante aqui também do Code Whisper é a funcionalidade do Amazon Key. Para acessar ele, a gente vem aqui do lado esquerdo em AWS, mostra aqui em cima Amazon Key Preview, uma funcionalidade relativamente nova nessa versão do Code Whisper. Ele funciona muito parecido com o ChatGPT. Nós podemos fazer perguntas e ele vai trazendo para a gente as respostas relacionadas à melhora do nosso código, à melhora da nossa estrutura, segurança do nosso código, tá? Então vem aqui, já mostra aqui Amazon Key Preview. Posso clicar em Open Chat Panel, clica aqui no mais, ele abriu para mim aqui o chat, ele já se apresenta, né? Hi, I'm Amazon Key. Eu posso responder suas perguntas de desenvolvimento, me pergunte algo para explicar, debug ou otimizar seu código, você pode dar Enter com barra para ver a lista de ações rápidas. Então, nesse caso, vamos fazer uma pergunta básica aqui. Vou fazer primeiro em inglês, tá? Para a gente verificar. How to improve my code, como eu posso melhorar meu código.
Ele trouxe aqui alguns pontos interessantes. Por enquanto, ele está totalmente em inglês, tá? Então a gente pode ver aqui, ó. Aqui algumas sugestões para como melhorar seu código. Eu trouxe algumas dicas interessantes, ó. Refatorar pontos duplicados do código em funções reusáveis ou métodos, reduzir redundância e fazer seu código ter mais sustentabilidade, quebrar funções grandes em métodos, adicionar comentários, formatar o seu código, adicionar type hints, adicionar dicas aqui quando estiver digitando na linguagem como Java ou Python e assim por diante. Então a gente pode aproveitar bastante aqui desse chat para melhorar nosso código, para dar dicas, para fazer do nosso projeto um projeto com mais segurança e melhor codificado.